Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, né, de estar trazendo a palavra hoje aqui para vocês. Confesso que realmente é matando um leão mesmo, porque timidez me parava, hoje não me para mais. Amém? Então, assim, ano passado eu deixei muito a timidez falar, me travar mesmo, e 2026 agora, o ano já começou diferente, para a honra e glória do Senhor. Amém? Abra a Bíblia de vocês, eu vou trazer na passagem de Lucas 19, versículo 1 adiante. Quem achou, diga amém. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então, correu adiante da multidão, subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador? Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou na tua casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Amém? Lendo essa passagem, o Senhor colocou alguns pontos no meu coração referente a Zaqueu. E um dos pontos que me chama a atenção é que Zaqueu era de uma estatura baixa. Zaqueu tinha essa limitação porque Zaqueu não conseguia ver Jesus, porque um dos obstáculos de Zaqueu era a estatura baixa. Outro ponto muito importante que era uma dificuldade de Zaqueu era a profissão. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Naquela época, Zaqueu era como um fiscal da Receita Federal. Então, assim, ele iria cobrar e naquela época ele cobraria até a mais do que ele poderia cobrar. Então, mediante a multidão, Zaqueu era visto como pecador e como um corrupto. Outro ponto também era a multidão. Zaqueu, eu fico imaginando quando Zaqueu correu da multidão, subiu até a figueira para ver Jesus. Então, essas barreiras que Zaqueu tinha, foi justamente o posicionamento que Zaqueu teve para que ele vinha ter um encontro verdadeiramente com o Senhor. Eu venho trazer aqui outro ponto também que me chama a atenção, foi o posicionamento que Zaqueu teve. O posicionamento que Zaqueu teve foi muito importante, porque a partir do momento que nos posicionamos, nós chamamos a atenção do Senhor. E assim como, hoje eu me posicionei, eu profetizo que cada um de vocês também se manterão posicionados para ter um encontro verdadeiramente com o Senhor. Amém? Outro ponto muito importante é que Jesus nos chama pelo nome. Jesus nos conhece, Jesus me conhece e te conhece. Então Jesus sabe
sabe tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós passamos no dia a dia. E Zaqueu queria muito conhecer Jesus, mas o Senhor já conhecia Zaqueu. Então, eu imagino quando o Senhor chega próximo de Zaqueu e pede para que ele desça da figueira. Eu imagino ali a felicidade de Zaqueu, porque era o que ele tanto almejava. Ele procurava tanto ao Senhor, mas o Senhor já conhecia ele. Mais um ponto é o arrependimento verdadeiro. Então, Zaqueu, naquela época, ele teve um arrependimento verdadeiro. A partir do momento ali que ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor transforma tudo. Mas a partir do momento que nós temos que estar com o nosso coração aberto para o Senhor fazer um milagre, para o Senhor restaurar e para o Senhor mudar. Então, assim, que a partir de hoje, cada um de vocês venha estar com o coração aberto para que o Senhor venha trabalhar a nosso favor. Amém? Outro ponto muito importante é a presença do Senhor. A presença do Senhor, ela muda, assim como mudou na vida de Zaqueu, ela também mudou a minha vida. Algumas pessoas sabem aqui, vou falar um pouco do meu testemunho também. Algumas pessoas sabem aqui, não é a grande maioria, que na minha infância, eu não fui crescido em lar evangélico. A maior parte da minha família era todas católicas. E aí eu ia para a igreja, né, aos domingos, levava ali as minhas moedinhas, né, levavam lá para dar. Na época eu fui ensinado como que era levar um dízimo. E aí, naquela época, eu achava que tinha algumas coisas, achavam que tinha tudo, principalmente coisas materiais. E na verdade eu não tinha nada. Eu ia para a igreja, chegava em casa, nada, não tinha felicidade, não tinha nada. Dentro da minha casa, o casamento dos meus pais eram frustrados. Então, foi uma época bem conturbada. Então, mediante a isso tudo, eu buscava refúgio em outras coisas. Eu fui crescendo, fui tendo uma amizade com outras pessoas e fui conhecendo outras coisas. E aí, nessas amizades que eu fui conhecendo, eu fui aderindo. Naquela época, fui conhecendo algumas coisas, já fui começando a ter alguns vícios, como, por exemplo, bebedeira, né? Fui tendo algum contato ali com algumas drogas naquela época. Então, tudo aquilo que eu queria, que era a felicidade, eu não tinha. E eu vejo muito, o que falou muito no meu coração, foi justamente mediante a palavra de Zaqueu. Zaqueu tinha tudo, mas na verdade, o principal que era para ele ter, ele não tinha nada. E assim, foi como o Senhor fez a minha história. E aí, com o tempo foi passando, fui continuando, conhecendo outras pessoas, fui tendo contato com outras coisas também. E aí, até então, eu saía de casa, era na quinta-feira, ia trabalhar, saía do trabalho, já ia alimentar os meus vícios. E aí virava a noite na rua, aí vinha quinta, sexta-feira eu ia trabalhar, com um pouco de ressaca, ia trabalhar, não trabalhava direito, mas ia. Saía do trabalho na sexta-feira, já saía direto beber, virava a noite na rua, no sábado a mesma coisa, e domingo era o dia que eu ficava em casa deitado, não tinha felicidade. Às vezes, mais próximo de eu conhecer os caminhos do Senhor, uma coisa que falava muito comigo era os louvores do Thales Alberto. Eu colocava os louvores do Thales Alberto, e ali o Senhor vinha falando comigo em algumas coisas. E aí até então
tive relacionamento com algumas moças, algumas garotas, que vinha traições em cima de traições, e foi passando o tempo, e dentro dessas minhas saídas, tinha uma pessoa que, ela, mediante a religião dela, ela rezava, né, que era minha mãe. Minha mãe, no decorrer de toda vez que eu saía, minha mãe rezava e pedia para o Senhor: traga meu filho para casa. E aí, nenhum desses términos dos meus relacionamentos, minha mãe rezava ao Senhor e pedia para que o Senhor me apresentasse uma pessoa que colocasse nos caminhos do Senhor. Até que chegou um certo dia que eu cheguei e sentei minha mãe no sofá e falei assim: mãe, eu não quero saber mais de relacionamento. A partir de hoje eu vou curtir a minha vida e não quero saber de relacionamento daqui para frente. E aí continuei saindo, curtindo a vida na época, deixando a vida levar, né? Igual canções aí fora fala, músicas aí fora, deixando a vida levar. Até que um certo dia eu conheci uma pessoa que hoje foi a minha esposa. E aí cheguei em casa, não tinha muito assim, eu acredito muito que o Senhor já estava trabalhando ali, né? Então assim, eu cheguei em casa, chamei a minha mãe, da mesma forma, e falei para ela o seguinte, eu falei: mãe, eu conheci uma pessoa aí, e eu não sei não. Aí ela falou assim para mim: meu filho, o que você acha sobre isso? É o que você quer? Se for o que você quer, amém, eu estou com você. Eu falei: tá bom, mãe. E aí o tempo foi se passando, né? E aí eu fui conhecendo como é que era, o jeito dela era totalmente diferente do meu. Ela já caminhava, ela já estava nos caminhos do Senhor, e eu ainda não conhecia. Então assim, aí, né, até que chegou um certo dia, que ela saiu do trabalho, veio até a minha casa. Quando ela chegou na minha casa, eu estava daquele jeito, acabado, de ressaca, tudo. E aí eu já sabia o que ela queria na época, né? Que ela ia firmar um relacionamento sério. E eu já fui empurrando com a barriga, né? Fui empurrando com a barriga e tudo. Até que um certo dia nesse dia ela pegou e falou assim, acho que ela falou assim: agora eu pego ele. E aí ela conversou comigo e falou comigo o seguinte: você já sabe o que eu quero, e agora a partir de hoje é com você. Se você não quiser, pego minhas coisas, vou seguir a minha vida e você segue a sua vida. Aí eu fiquei naquela, né, muito pensativo. Falei assim: gente, Senhor, o que eu vou fazer? Aí, né, graças a Deus, eu acredito muito que o Senhor me deu uma luz naquele dia. E eu falei para ela o seguinte, eu falei: a partir de hoje, eu decido caminhar junto com você. Porque se eu continuar da forma que eu estou, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então assim, perante a sociedade naquela época, perante as pessoas que eu conhecia, eu não valia nada. Eu não valia nada. Ah, só quer saber, isso aí é um vagabundo. Esse aí só quer saber de beber final de semana. Já falei para fazer isso, já falei para estudar sobre isso. Não quer. Só quer saber, já falei que essas amizades dele não levam a nada. Aqui são meus amigos, estão ali comigo todos os dias. Então, e aí aos poucos o Senhor foi trabalhando. A partir desse momento, a partir desse posicionamento que eu tive, o Senhor já foi mudando, né? Até o certo dia que ela chegou para mim e falou: ó, eu não sou desse tipo, eu te entendo, mas assim, meu caminho é na igreja, tive outros relacionamentos, mas eu queria uma pessoa que caminhasse comigo na igreja. Não estou te obrigando a nada, até porque naquela época eu tinha raiva de crente, gente. Eu odiava crente. E hoje onde é que eu estou, né? Para honra e glória do Senhor. Amém?
Até nisso o Senhor trabalha, né? No nosso orgulho, né? Porque naquela época eu não queria saber, hoje eu já estou aqui. Então, o Senhor já vem trabalhando de várias formas. Então, naquela época ela falou assim, eu não estou aqui para te obrigar. Eu não estou aqui para te obrigar, mas se você sentir no coração, me acompanha um dia, na quarta-feira, vamos no domingo, e vamos. E aí, nesse dia, ela veio no culto sozinha, chegou em casa e falou assim, eu tenho uma coisa para te falar. Aí eu falei, pode falar. O pastor quer te conhecer, que na época era o apóstolo. O pastor quer te conhecer. Aí eu falei, uai, como assim? Aí eu falei, mas o pastor quer me conhecer, quer me falar um monte de coisa e tal. E eu falei, tá. Nesse dia eu decidi ir, eu falei, eu vou. E aí eu fui. Cheguei lá, sentado lá na última cadeira. Não conhecia ninguém, braço cruzado, só observando. E de ressaca também, gente. De ressaca, exalando cachaça. E, meu Deus, até que eu fui. Chegou no final do culto, o pastor na época me chama. Aí a Morgana me apresentou aqui, pastor, que eu falei para o senhor, o rapaz que eu conheci. E aí até então, naquele dia, o Senhor usou o apóstolo e falou várias coisas no oculto ao meu respeito. Inclusive, uma delas era que o inimigo estava armando uma emboscada para me pegar. Então, eram 2 caminhos que o inimigo estava preparando sobre minha vida, que era ou me colocar de trás das grades, ou de ceifar a minha vida. E aí, até então, naquele dia, eu lembro até hoje, naquele dia eu saí da igreja e fui para casa. E nesse caminho, nessa trajetória da igreja, que era distante até minha casa, eu não falei um A com a Morgana. Eu fui calado, saí do culto calado, cheguei em casa calado e não falei nada. E aí até nesse dia então foi onde eu decidi verdadeiramente me posicionar. Então assim, aos poucos eu fui me libertando dos meus vícios. Eu não tinha conhecimento naquela época em fazer jejum para poder me libertar de certas coisas que para mim tudo era novo. Então assim, eu fui me libertando aos poucos. Então assim, eu coloquei na minha cabeça que era o seguinte: se eu estou na igreja hoje, no outro dia eu sair da igreja e fazer tudo que eu estava fazendo antes, não adiantava eu estar aqui dentro da igreja. Tudo era em vão. Então, a partir daquele momento ali, o Senhor foi falando no meu coração, foi trabalhando no meu coração. E aí, aonde eu fui conhecendo os caminhos, fui andando e conhecendo os caminhos mais e mais, tendo contato com outras pessoas, que foi muito importante na minha caminhada, né? E para a honra e glória do Senhor, o Senhor também me deu uma família que eu nunca imaginava que eu iria naquela época. Eu falava assim, não, eu não vou me casar, vou me prender a pessoas, não vou me prender. E graças a Deus, o Senhor realizou meus sonhos nessa caminhada, e eu creio que Ele tem muito ainda a realizar, né? Na minha vida e na vida da minha família. Então, o que eu trago para vocês essa noite é que você venha se posicionar perante ao Senhor, que você possa, assim como o Senhor falou na passagem de Zaqueu, que você possa descer da figueira que você está e venha ter um encontro verdadeiramente com o Senhor, para que o Senhor, que Ele possa, igual eu falei, o Senhor Ele muda, Ele restaura e Ele constrói, Ele destrói para construir tudo de novo, tudo novo de novo. Então é isso que eu profetizo na vida de vocês, que vocês venham ter um posicionamento verdadeiro, para que o Senhor venha transformar a sua vida nessa noite, amém? Foi um pouco rápido, né, por ser um pouco a minha primeira ministração, mas a primeira de muitas, né, em nome de Jesus. Então assim, eu agradeço a oportunidade, toda honra e toda glória é dada ao Senhor Jesus, amém? E agradecer também
a minha apóstola, que foi, aos poucos ela vem me impulsionando, né? Uma coisa que eu lembrei agora que eu não poderia deixar de falar, que foi, um dos posicionamentos foi que eu tive, que foi com a ajuda da minha apóstola, foi o quê? Meu filho, eu vou precisar de você numa peça e você vai fazer Jesus. Gente do céu, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Outra coisa que falou muito ao meu coração, na época, que a gente foi fazer evangelismo na Avenida Potiguar. Cara, o Senhor me colocou no cenário onde eu vivia, fora da igreja. E, gente, é sobrenatural. Sobrenatural. Eu me via assim, na época, quando eu fiz o evangelismo, que eu participei do evangelismo, eu me via na pele daquelas pessoas daquela época. Então, assim, foi muito importante, porque falou muito ao meu coração. Se hoje eu estou aqui também, novamente é para a honra e glória do Senhor, e eu agradeço a oportunidade.